Olá, viva! Muitas saudações a todos os amigos do canal Arturismo. Cá estamos nós de volta para mais um vídeo. Coronavírus e o impacto no turismo, presente e o futuro. Pois bem, é uma gravação feita exatamente no início do verão, dia de 20 de junho de 2020. Início de verão, esta noite, daqui a algumas horas após esta gravação, claro. Verão bem difícil e hoje um dos temas principais é o impacto de situações como as vividas recentemente um pouco por todo o Portugal, com destaque também para o Algarve, a festa ilegal de Lagos. Este é um caso que nos leva então a falar de um problema muito grande relacionado com a recuperação, portanto com este tempo que se espera de recuperação do coronavírus e do impacto no turismo, que é a confiança do consumidor. Muito bem, o que acontece é que as coisas estavam a recuperar muito lentamente, ainda não havia sinais de grande recuperação, e toda a gente sabe, por exemplo, que no aeroporto de Faro, é um bom exemplo de uma situação de um aeroporto muito sazonal, com muito mais voos no verão do que no inverno, turismo de massas assim o obriga, não é verdade? Pois bem, ainda agora estamos com médias de 5, 7, 10 voos, é sempre por aí, por dia, o que significa menos de uma quebra em relação ao normal, ainda superior a 70, 80%. Aliás, tudo indica que depois de meses como abril e maio, em que o turismo em Portugal cai 90 e muito por cento, tudo indica que junho tenha ainda quedas significativas ao nível de março, 60 e muito, 70%, o que faz com que seja o quarto mês consecutivo perdido, e isto na sequência de meses de inverno, o que está a levar a enormes dificuldades a empresas. Basta ver também as páginas da internet relacionadas com a oferta de emprego. A oferta de emprego no setor do turismo recuperou também muito ligeiramente. É uma oferta minimalista, nada a ver com o que seria expectável nesta altura. Recorde-se que normalmente, até por causa da dita sazonalidade, estes meses de abril, maio e até meados de junho, o volume de oferta de emprego no setor da hotelaria e turismo é enorme e absorve muitos trabalhadores sazonais. Pois bem, essa oferta está em recuperação, mas a exemplo do que se passa também com reservas, com vendas efetivas, restaurantes também com muitos problemas. Há restaurantes que reabriram para a temporada e já fecharam, esperando assim reabrir mais tarde, pois não justificava a contratação também de empregados, não há volume de vendas que justifique sequer a abertura de portas, enfim. Todas estas situações eram reais, mas esperava-se então uma recuperação lenta, embora já com mais volume, a partir de julho, para que estes 3 meses seguintes, julho, agosto e setembro, fossem não a salvação da pátria, nada disso, porque isso é praticamente impossível, mas seria melhor do que nada e daria, sem dúvida, algum alento aos profissionais e, sobretudo, algum alívio às contas das empresas. Muito bem. O que se passa é que tudo isto tem a ver com a confiança do consumidor. Depois deste choque dos lockdowns, e na Europa passou um pouco por todo o lado, depois deste choque, o consumidor perdeu muita da confiança. E isto não é relacionado somente com o turismo. Para consumir, para vendas de automóveis, estamos a falar de vendas de eletrodomésticos, tudo caiu a pique, não só porque os estabelecimentos estiveram encerrados, mas mesmo depois estabelecimentos que há muito tempo já reabriram, ainda não verificaram uma normalização de vendas, nem de perto nem de longe. É que a confiança do consumidor é um indicador que tem muito a ver não só com o dinheiro que se tem na carteira, com o dinheiro disponível para consumir, mas também com a percepção daquilo que vai ser o futuro.
o consumidor pode ter dinheiro agora, mas o medo de ou perder o emprego, ou ainda que mantenha o emprego, perca rendimentos, ou se for alguém, o dono, um proprietário de um pequeno negócio ou de um imóvel, também pressentindo que vai perder rendimentos, pois é, esse consumidor, e consumidores somos todos nós, vale a pena lembrar, esse consumidor vai necessariamente retrair-se no seu consumo. No caso do turismo, esta é uma questão que se tornou muito especial, exatamente porque o medo de uma situação de contágio, portanto aqui estamos a falar da área da saúde, a interferir na confiança do consumidor. E essa tem sido a dificuldade, e é por isso que se viu logo que todos os setores relacionados, direto ou indiretamente, com o turismo, eram aqueles que iam sofrer mais, pois essas são situações que as pessoas, embora querendo consumir viagens, sol e praia, montanha, etc., pensaram a repensar se é seguro fazê-lo, independentemente do dinheiro disponível para esse tipo de consumo. E é por isso também que já se tem verificado uma recuperação, sim, mas sobretudo em um novo tipo de experiências que são, para muitas pessoas, uma primeira experiência. Estamos a falar dos Estados Unidos, por exemplo, há empresas que estão a oferecer a pessoas mais idosas que têm receio de viajar, viagens em realidade virtual. Já existe, é possível, com aqueles óculos especiais da realidade virtual e tudo mais, fazer uma viagem completa em cidades nos Estados Unidos, na Europa, visitar museus. É uma experiência fantástica. Claro que a realidade virtual não substitui a realidade, mas para alguém que já fez essa viagem ou está a pensar fazer, é um substituto por algum tempo. Há um boom nesse setor. Depois há também, e aqui voltando mais para a Europa, um boom já esperado, já aqui tínhamos falado, do autocaravanismo. Esse boom seguramente vai continuar. Existem também outras coisas, inclusive relativamente novas, como o glamping, quer dizer glamour camping. São tendas, mas não são tendas do parque de campismo à moda dos anos 60 ou 70. São verdadeiras suítes com todos os luxos disfarçados em tendas, normalmente num cenário campestre maravilhoso. Ora bem, esse tipo de situação está também com muito sucesso, bem como reservas para grandes moradias, vivendas, aquelas vilas, um pouco por todo o país, que estão um pouco isoladas daquela realidade de sol e praia, onde grupos de pessoas ou várias famílias se juntam, 8, 10, 12 pessoas, há uma piscina normalmente grande. Não é barato, mas a dividir por muitas pessoas acaba por ser económico e também seguro, na medida em que aquelas pessoas estão naquele microclima e não têm necessidade alguma de contactar com ninguém, até porque já podem trazer muitas coisas do supermercado, já podem fazer compras online de comida e de outros bens relacionados com isto ou com outro. Então há um contacto físico muito ínfimo e que dá perfeitamente para outro tipo de férias que normalmente não seriam possíveis aqui há uns anos atrás. Mas agora tudo é possível, desde que haja uma ligação à internet, e aí é que está. Então, isso estava a correr bem. Mas, apesar de tudo, adivinhava-se um regresso. O caso de Lagos, da festa ilegal, causou uma coisa espantosa. E quero desde já aproveitar para dizer que a maioria destes vídeos do canal Ars Turismo foram sempre gravados em Lagos. Foi ato contínuo. Até os residentes locais, nacionais e estrangeiros, deixaram de ir às ruas. Foi reflexo imediato. Houve, e porque falei com algumas pessoas, cancelamentos em massa de portugueses em unidades hoteleiras locais. Acabou por afetar um pouco o Algarve como um todo e é preciso ver que esta situação não se reporta somente
a Lagos. Isto é daquelas questões que está a aparecer, não é uma segunda vaga de coronavírus, é ainda a primeira vaga, mas estão a aparecer surtos. Porquê? Porque a situação não ficou bem resolvida. Não é como na Nova Zelândia, em que 2 casos importados facilmente se detectam e as coisas se resolvem. Ou mesmo numa outra ilha aqui na Europa, a Islândia, onde praticamente o Covid-19 desapareceu e as pessoas lá estão nas ruas, nos bares, nos restaurantes. Aqui ainda há muitos casos, o coronavírus não desapareceu, o mesmo está a acontecer em Espanha, o mesmo está a acontecer na Alemanha também. Então, aquela história da curva achatada e depois em queda aconteceu, mas já está novamente numa fase de subida, ou seja, isto é suficiente para retirar confiança ao consumidor. E retirando-se confiança ao consumidor, as pessoas que ainda estão muito nervosas e voláteis em relação a esta situação, muitas já tinham reservado após um cancelamento prévio, uma reserva inclusive em alguns casos mais barata do que a reserva anterior. Essas reservas, muitas delas podem ser canceladas a qualquer momento, porque é assim que as pessoas o fizeram, e à mínima notícia, ao mínimo deslize, as pessoas cancelam imediatamente. Ora, isto traz muito maior instabilidade para todos, para a hotelaria, para a restauração, para todo o tipo de negócio, direto ou indiretamente relacionado com o turismo. Então é muito complexo. Está a ficar bastante claro que as quedas no turismo, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa, mas voltando aqui a Portugal, as quedas no turismo em 2020 serão seguramente na ordem dos 40%, 50% ou mais, e depende, se continuarmos a ter casos de coronavírus e sermos falados como um país cujos cidadãos estão impedidos de entrar noutros países da União Europeia, pois é, as pessoas, os cidadãos desses países vão começar a perguntar: bom, se o português não pode cá vir, então também não é conveniente para qualquer um de nós ir a Portugal, porque a situação não é tão boa como se dizia. Então isto vai sempre travar as reservas. Nós vamos ter muito mais reservas daqui para a frente, mas também vamos ter cancelamentos. As pessoas estão sempre com o dedo no rato do computador para reservar, mas também para cancelar. É tudo muito rápido, é tudo muito volátil e as situações repetem-se. Esta é a realidade. Sabe-se que o movimento aéreo na Europa aumenta lentamente, o número de voos previstos é pequeno comparado com o ano normal. Só agora é que voltamos a ter um movimento de passageiros que tínhamos em 20 e poucos de março. Estamos a menos de metade do que seria normal. Toda a gente sabe disso e, por causa disso, há muito empresário que está a coçar a cabeça e sem saber o que fazer. O que eu gostaria de dizer é que já estive mais otimista. Estava não exageradamente otimista, porque muitas vezes o otimismo ou o pessimismo são inimigos da realidade. Já estive mais otimista, estou agora muito menos otimista em relação ao total de 2020, exatamente por saber que há e vai haver sempre pequenos focos aqui e ali e as pessoas vão ter medo. E Portugal está muito sujeito a isso, não são só as festas ilegais, são outras situações para as quais não vale a pena aqui estar a desenvolver. Então, era isto que queríamos dizer hoje. Início de verão com muito sol, muito calor, deveria ser um ano espantoso, mas nada disso acontece. Melhores dias virão. Muito obrigado então, subscrevam o canal Arturismo, dê um like, deixe o seu comentário porque será respondido. Muito obrigado, bem-ajam e saúde a todos!